A paz do Senhor, meus amados. Meu nome é Fernando Felipim e hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês com o seguinte tema: o custo Jesus. Mas antes da gente entrar no vídeo propriamente dito, eu já quero pedir sua ajuda. Quero pedir que você se inscreva nesse canal, que você comente, que você compartilhe, que você ative o sininho de notificação que está aqui embaixo nesse vídeo. Assim, você incentiva o YouTube a mandar essa mensagem para mais vidas. E fazendo isso, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você vai receber uma notificação aí no seu aplicativo. Amém? Vamos ao vídeo. Eu quero ler aqui com vocês uma passagem que fica lá no livro de Jó, capítulo de número 38 e o verso de número 1 em diante. E ele diz assim: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos, como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. E quando eu estava meditando aqui nessa mensagem, Deus ele me fazia meditar sobre a história desse homem chamado Jó. E para que você tenha um pouco de contexto aqui, eu vou fazer um breve resumo sobre o que a Bíblia ela vai citar pra gente. Numa certa época, existia um homem chamado Jó. E Jó, ele era uma pessoa muito justa. Ele era o melhor ser humano dessa terra. E Deus, ele tinha muito orgulho desse homem. Esse homem era conhecido nos céus por se desviar do pecado, por não cometer erros. E todas as vezes que Jó poderia ali vislumbrar um pecado dele ou dos seus familiares, ele corria para pedir perdão, para fazer sacrifícios, ele dava um jeito ali de tentar se redimir com o Senhor por um possível erro que ele podia ter cometido. E isso fazia Deus ali ficar muito contente com aquela pessoa. E certa feita, Deus ali, numa conversa que ele estava tendo com Satanás, Deus ali olhou e falou para ele: olha, você conhece o meu filho Jó? Ele é bom, ele é reto, ele é decente. E Satanás ali, de forma a querer provocar e desafiar Deus, falou assim: claro que eu conheço. É aquele homem que você mima, é aquele homem que você dá tudo. Como ele não te amaria? Você faz todas as vontades dele. Começa a tirar todas essas coisas aqui. Eu quero ver se ele ainda vai te adorar. E Deus ali confiando, sabendo do caráter de Jó, ele falou: pode ir lá, Satanás, arranca tudo dele. E Satanás, ele mais que depressa ali, ele foi pra terra e começou a tomar tudo que Jó tinha. E a Bíblia vai dizer pra gente que não foi coisa de semanas ou meses, não, foi no mesmo dia, no mesmo instante. Os 10 filhos de Jó morreram num acidente. Todo o gado de Jó, todos os animais, toda a fortuna que Jó tinha foi roubada. Todos os servos, as pessoas que ajudavam Jó foram tomadas. As únicas coisas que sobraram ali pra Jó foi sua casa e sua esposa. E a Bíblia vai dizer que Jó ele ia recebendo essas notícias uma atrás da outra e ele foi ficando muito triste. Quando ele viu que ele perdeu tudo nessa terra, ele em lamentação ali olhou e disse a famosa frase: Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer pra gente que Satanás ele volta pro céu, e eu até imagino Deus olhando ali pra Satanás e falou: viu? Eu não falei pra você? Jó não me ama pelos bens materiais que eu proporciono pra ele. Jó me ama pelo que eu sou. E Satanás ali, com raiva, enfurecido, ele dobrou a aposta, falou: não, eu ainda não desisti. Me deixa tocar na saúde dele, me deixa tocar no resto que ele tem, eu quero ver se ele não murmura. E Deus, mais uma vez ali, conhecendo toda a personalidade de Jó, falou: vai lá, pode ir. Só não vá tocar na vida dele, a vida dele me pertence. E a Bíblia vai dizer que Satanás, ele desceu ali, rapidamente também, e lançou a pior das doenças de época no corpo de Jó. Jó ficou leproso. E a Bíblia vai dizer ali que Jó ele ficou numa situação tão deplorável que ele começava ali a tentar limpar suas feridas com um caco de telha, sabe? Aquela ferida exposta, talvez pus, talvez casquinhas ali, toda a sujeira, a imundícia que estava sobre seu corpo, ele tentava limpar, ele tentava amenizar toda aquela situação. Mas não contente com isso, Satanás ainda utilizou a mulher de Jó para dar aquela última cutucada. E ela chegou ali, vendo toda aquela situação, falou: Jó, você ainda tá aí? Você ainda tá perto desse Deus? Você ainda adora esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Não te sobrou nada. Ela começou ali a provocar Jó. Mas Jó, de uma forma sábia, olhou para ela assim e falou: mulher, você fala que não é uma doida. Eu recebi todo o bem do Senhor, não vou receber também o mal? E dessa maneira, Jó, ele terminou de perder tudo que ele tinha. Perdeu seu casamento, perdeu todos os seus bens, ele virou um homem pobre, falido, doente e sozinho. E a Bíblia vai dizer pra gente que Jó, ele ficou solitário ali por um tempo. Até que 3 de seus amigos, imagino pessoas mais próximas ali, ficaram sabendo da situação de Jó. Ora, Jó ele era um pregador, ele falava de Deus, ele incentivava. E a Bíblia até vai dizer pra gente que ele ensinava as pessoas. Então imagino que por vezes ali, aqueles amigos, aquelas pessoas, no seu momento de desespero, no seu ponto mais baixo, receberam talvez uma visita de Jó. Receberam palavras ali de consolo, de conforto. E recebendo tudo isso, eles queriam ser recíprocos ali junto a Jó. Então o que eles fizeram? Eles foram visitar. Eles se arrumaram, se prepararam e foram até Jó para tentar ali ajudar aquele homem.
para tentar orar, para tentar resgatar ele de qualquer forma. Só que a Bíblia vai dizer pra gente que quando esses 3 amigos eles chegam, eles vê a situação de Jó, e a situação é tão ruim, mas tão ruim, que aqueles homens não sabem o que falar. Eles vê tanta dor, tanto sofrimento, tanto desastre na vida de Jó que eles não conseguem falar. Eles não têm uma palavra de conforto, eles não conseguem, eles simplesmente sentam ali, olham toda aquela situação e se calam. E eles ficam ali por dias sem conseguir falar com Jó porque eles não acreditam no que eles estão vendo. Tamanho era o desastre que estava acontecendo na vida daquele homem. E acontece que, quando eles resolvem ali conversar, a Bíblia vai dizer pra gente que aqueles homens, eles queriam entender o que estava acontecendo na vida de Jó. E eles começaram a falar: Jó, o que você fez? Pra tudo isso acontecer na sua vida, você deve ter cometido algum tipo de crime, algum tipo de pecado. E Jó, ele começa a se defender. Ele fala assim: não, eu não fiz nada. Eu estava lá um belo dia da minha vida e tudo começou a acontecer. O inimigo se levantou, tocou em tudo que eu tinha e eu não sei, eu não fiz nada, eu sou inocente. Só que os amigos de Jó, eles pensavam ali que talvez Jó tivesse envergonhado de falar de algum crime terrível que ele tivesse cometido, e eles insistem, falam: não, Jó, olha, Deus ele não ia permitir uma coisa dessas se você não tivesse feito nada. Com certeza você errou, olha, confia, nós somos seus amigos, a gente não tá aqui pra te acusar, vamos lá, vamos orar, vamos pedir perdão, vamos se redimir junto a Deus, nos conte o que aconteceu. E Jó continuava insistindo. Ele falava: eu não fiz nada, eu sou inocente, eu sou justo. E a coisa ela foi ficando mais acirrada, porque os amigos de Jó não conseguiam acreditar naquilo e Jó ele não conseguia aceitar o que os amigos dele estavam falando. Chegou num ponto em que os amigos de Jó falavam: olha, você fez alguma coisa, eu tenho certeza. Fale pra gente, converse, Deus não é injusto. E Jó ele falava assim: olha, eu não fiz nada. Se Deus pelo menos viesse aqui e falasse os crimes que eu cometi, eu poderia me defender, mas não existe, eu não sei de nenhum. Eu estou sendo simplesmente oprimido pelo Deus Todo-Poderoso. E eu não sei o porquê. E a Bíblia vai dizer que depois de uma boa discussão, um bom diálogo ali, uma boa intriga, aqueles amigos foram embora e Jó ele ficou sozinho. E nesse momento, Jó ele começa a questionar Deus. Ele olha ali e fala: Deus, se o Senhor montasse um tribunal aqui, eu poderia me justificar, mas o que eu posso fazer? Nem isso eu tenho direito. E ele começa a falar: olha, os ímpios estão lá fora cometendo pecados e tendo deleites, eu tô aqui sofrendo na miséria, sem saber o que eu fiz, sem ter nenhum tipo de iniquidade que eu tenha praticado, que eu conheça. E Jó ele continua ali, ele fala, até que Deus ele desce. De tanto que Jó pediu ali para Deus falar com ele, Deus desce. E a Bíblia vai dizer que do meio de um redemoinho ali, Deus ele vai falar: olha, Jó, se você é tão sábio, se você tem coisas a ensinar a Deus, eu vou fazer o seguinte: se põe de pé, Jó, enche o peito, cinge os lombos, como diz a Bíblia, porque agora eu, como Deus, vou te perguntar e você, como professor de Deus, vai me ensinar. E a Bíblia vai dizer que naquele momento ali, Deus ele começa a falar, a fazer questionamentos a Jó, perguntando coisas que Jó não poderia saber, porque ele era apenas um ser humano, e Jó ele vendo o tamanho do erro que ele tinha cometido contra Deus, de fazer acusações, de afrontar, de apontar o dedo na cara de Deus, dizendo que ele estava errado, que ele era injusto, que aquilo que ele estava fazendo não era correto. Ele olha ali para Deus e fala assim: Senhor, o que eu posso dizer? A minha maior sabedoria neste momento é calar minha boca. E quando eu estava meditando aqui nessa mensagem, Deus me colocava a pensar: quantas das vezes a gente faz isso? Quantas das vezes a gente vai ali e começa a direcionar questionamentos contra Deus? Quantas vezes a gente olha e fala assim: nossa, por que tudo isso acontece comigo? Isso não é justo, aquilo não é correto, eu não entendo por que as adversidades elas sobrevêm na minha vida, sendo que muitas das vezes eu não fiz nada. E Deus ele me fazia refletir que muitas das vezes nós pensamos dessa maneira porque nós não entendemos o custo Jesus. E o que seria esse custo Jesus? Veja, quando Deus ele te chamou aqui para servir a Ele, Jesus ele não falou para você que você teria simplesmente uma vida de maravilhas. Não, muito pelo contrário. Jesus ele te chamou para uma vida de luta. Mas luta em que sentido? Uma luta contra o mal. Jesus não falou para você: vem aqui, vamos ganhar na Mega Sena, morar em nossas mansões e comer até que nosso estômago se farte. Não. Deus ele olhou assim e falou: cada um tome a sua cruz e me siga. Cada um lute contra o mal utilizando as ferramentas do bem. Só que nós, por muitas das vezes, estamos acostumados a ver pregações nas igrejas sobre como Deus é maravilhoso, sobre como Ele cura, sobre como Ele salva, sobre como Ele transforma. A gente acaba esquecendo que Jesus ele também nos chamou para uma vida de labuta, para uma vida de dificuldades, de certas dificuldades. Não que as lutas elas não vão trazer para a gente certas vitórias, mas a gente tem um pensamento de que a cada luta pequena que eu venço, eu tenho que adquirir uma vitória imediatamente.
como se eu pegasse e abraçasse uma pessoa que me odeia e ela imediatamente viesse a me amar. E a gente faz isso esquecendo esse custo que Jesus ele impõe para a nossa vida, que é o custo de servir a Deus. E nós ignoramos isso a tal ponto que, se você raciocinar só um pouquinho e entender que isso é uma batalha entre bem e mal, você entenderia que isso sim é uma batalha que não vai vir recompensa imediatamente. Vou te dar um exemplo. Se eu colocasse duas pessoas, uma para duelar contra a outra aqui, um exército de um lado e um exército de outro, você acha que quando o exército A ele começasse a combater o exército B, no primeiro golpe de espadas do exército A, o exército de Deus, o exército B ia falar: nossa, como eu estou errado, vou me virar contra Satanás e vou lutar a favor de Deus? Claro que não. Os soldados de Satanás, eles vão lutar até a morte, até eles não aguentarem mais. E vai ser aquele tipo de luta ali feroz, travada, pegada. Vai ser aquele tipo de luta em que o lado vencedor, que é o lado de Jesus, vai sair exausto, mas vai vencer. E tomando isso como primícia, se nós aplicarmos isso para a nossa vida, a gente pode começar a entender que sim, Deus ele nos chamou para uma vida de luta. Ele nos chamou para nós olharmos as pessoas que mandam a gente para aquele lugar e falar: Deus te abençoe. Mas não porque eu falando Deus te abençoe, essa pessoa vai se converter, ela vai continuar me afrontando, mas eu tenho que continuar ali direcionando palavras de bem para ela. Por quê? Porque essa pessoa lança o mal, mas eu lanço o bem. E assim que nós travamos a batalha contra o inimigo, para quem sabe um dia lá na frente essa pessoa se arrepende e fala: por que eu trato ele tão mal? Sendo que essa pessoa sempre me tratou bem, sempre me deu bom dia, sempre estendeu as mãos quando eu precisava, mesmo que eu não merecesse. É simplesmente por isso que nós travamos essas batalhas. E talvez você esteja pensando assim: ah, pregador, isso é muito bonito, mas sabe o que me mata? Me mata esse sentimento gritante dentro de mim de injustiça. Sabe? De eu ir lá e realmente ajudar aquela pessoa e ela me dá uma rasteira ali na frente. De eu fazer o melhor trabalho possível no meu serviço, dar o meu sangue ali pela empresa e no final do dia aquele chefe usado pelo inimigo, ele me afrontar e beneficiar uma pessoa maligna. Isso é uma coisa que traz ira ao meu coração. Mas deixa eu te perguntar, você já parou para pensar no porquê que a gente pensa dessa maneira? Por que a gente tem esse sentimento de injustiça dentro de nós sempre que a gente vê uma coisa dessas? E se não, eu posso afirmar para você o porquê. É porque nós temos o mesmo problema de Jó. Nós sofremos o mesmo mal que Jó sofria aqui neste momento quando ele questionava Deus. Nós nos achamos justos. Veja, nós nos achamos justos em tal ponto que a gente acha que nós não merecemos passar certas coisas. A gente acha que por nos esforçarmos, por fazermos sempre o melhor, a gente tem algum tipo de merecimento de receber alguma coisa de Deus, receber um alívio, receber uma vitória esmagadora contra os nossos inimigos. No caso de Jó, em específico, por ele se achar santo, ele conseguiu olhar para Deus e dizer: Deus, isso não é justo, eu me afasto do mal, eu faço sacrifícios, eu prego a tua palavra, eu não maltrato ninguém. Eu tô orando ao Senhor e eu não consigo resposta, eu só tenho a doença, eu perdi tudo, a minha vida está no lixo e eu não consigo entender. Eu sou bom e estou sendo pago com mal. Isso não é justo, estou sendo injustiçado. E é por pensarmos dessa maneira que nós muitas das vezes nos enfurecemos com as coisas que acontecem à nossa volta. E não me entenda mal, eu não estou dizendo para você que não é falta de tentativa de resistir a tudo isso. Eu não estou dizendo que você simplesmente pensa que é justo e está tudo certo, não. Muitas das vezes nós esgotamos todas as tentativas possíveis para a gente se livrar de certa adversidade. Por exemplo, eu imagino que em certo ponto da sua vida você até chegou lá no seu pastor, no seu líder espiritual, e chegou e perguntou para ele: irmão, por que eu passo prova financeira? Por que eu tenho doença? Por que minha família não prospera? Por que meu emprego não... Por que as coisas não acontecem da forma que eu quero? E eu imagino que muitas das vezes você ouviu certas respostas. Ah, sua vida financeira vai mal porque você não dizima. Ah, a sua família vai mal porque você não ora. Olha, o inimigo ataca a sua saúde porque você não jejua. Olha, você não tem felicidade porque você vem pouco na igreja. E muitas das vezes você até se dispõe a fazer muitas dessas coisas. Mas eu tenho certeza que com o tempo você reparou algo. Isso muitas das vezes não adianta. Não é porque eu dizimo que eu vou ser rico. Não é porque eu oro que minha família vai ficar perfeita. Não é porque eu vou na igreja, faço campanha, abro jejum, que as coisas, os problemas, eles vão desaparecer da minha vida. E é o produto de todas essas situações que faz a gente sentir lá no fundo: ei, eu sou justo, eu faço tudo certo e ainda assim sou pago com tudo errado. É isso que traz esse sentimento de justiça para dentro de nós. E muitas das vezes a gente não consegue entender o que Deus está fazendo quando Ele proporciona, ou melhor, quando Ele permite todas essas adversidades na nossa vida.
Como assim, pregador? Veja, quando eu estava meditando sobre tudo isso aqui, Deus ele me fazia ver que muitas das vezes não é o inimigo te atacando. Muitas das vezes, a permissão de Deus para tudo isso acontecer na tua vida é porque Deus ele quer tirar certas coisas de dentro do seu coração. Isso por quê? Porque muitas das vezes a gente está tão apegado ali em fé, em esperança, a nossa capacidade física e intelectual ela está no ápice, que nós conseguimos resistir a essas adversidades. Só que muitas das vezes Deus ele quer nos ensinar algo primordial. Muitas das vezes Deus ele quer cavucar e entrar fundo no nosso coração e nos mostrar aonde que nós estamos errando. Como por exemplo aqui em Jó. Nós vemos que no começo da história, Jó ele tinha uma vida maravilhosa. Jó era feliz, Jó jejuava, Jó orava, Jó pregava, Jó tudo, ele estava contente. Tudo que acontecia na vida dele, bendito seja o nome do Senhor, ele estava bem. Só que à medida que as coisas foram acontecendo com ele, a gente vai ver um esgotamento. Primeiro, esgota o físico, esgota a mente, esgota a fé, esgota a esperança. E quando acaba tudo, Jó ele consegue tirar lá de dentro dele algo maligno que o Senhor queria mostrar para ele. Que Deus ele queria falar, Jó, tá vendo isso aqui? Você se acha santo e isso aqui é errado aos meus olhos. Eu quero que você pare de se achar santo e comece a entender que tudo que eu permito na tua vida é porque é para melhor, é porque eu quero te transformar, é porque existe um propósito, eu quero que você confie em mim. Só que se Deus não tivesse permitido que Jó fosse até esse limite, não tivesse permitido que Jó perdesse tudo na vida dele, isso nunca ia ser observado por essa pessoa, porque estava tudo muito bem enterrado dentro do coração dele, estava afogado pela fé, pelo direcionamento da palavra politicamente correta de que Deus está certo. Mas quando nós analisamos isso aqui, a gente pode verdadeiramente entender que lá no fundo mesmo, tudo o que acontecia com Jó, Jó poderia até falar, bendito seja o nome do Senhor, mas às vezes ele se questionava, será que isso tudo é justo mesmo? Por tudo que eu faço, será que é justo que Deus está permitindo eu passar? E se você não acredita em mim, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Por que Deus ele permitiu tanto tempo que Jó ele ficasse nessa prova? Jó já tinha vencido o inimigo. Veja, o primeiro desafio foi o quê? Que Satanás tocasse em todos os bens materiais de Jó. Família, dinheiro, posses, tudo. E Satanás foi lá e tocou em tudo, arrancou tudo. E Jó, ele olhou, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás foi derrotado, foi um tapa na cara dele. Imagina até Deus falou, toma, não falei? Perdeu, Satanás. Perdeu. Mas Satanás, ele foi lá e tentou de novo, deixa eu tocar no corpo dele. E ele foi lá e tocou. E mesmo Jó perdendo o casamento, perdendo a saúde, se isolando, ficando sozinho e atormentado com uma enfermidade horrível, ele olhou e falou assim, Deus me deu bem, eu vou receber o mal de Deus também. Ele não culpou a Deus. Mais uma vez ali Satanás foi derrotado. Então por que neste momento que Satanás foi derrotado, que Deus olhou para Satanás e falou, olha, não importa o que você faça, Jó vai me adorar porque ele me ama pelo que eu sou. Por que nesse momento Deus não virou o cativeiro de Jó? Por que Deus permitiu que Jó se perpetuasse nessa situação? E a verdade é que não existe uma justificativa. A não ser quando a gente olha que Deus ele queria tirar aquelas coisas malignas de dentro do coração de Jó. Aquele pensamento que incomodava, aquela opinião que afrontava. E a gente pode ver em toda essa história que quando Jó ele entendeu isso, que quando caiu a ficha dele, ele falou, o que eu tô fazendo? Senhor, me perdoa. A minha maior sabedoria nesse momento, Senhor, é levar a mão à minha boca. Foi só quando ele teve esse diálogo difícil ali com Deus, é que Deus ele pegou e virou o cativeiro de Jó. Devolveu tudo em dobro que ele tinha. Deus, fez o Jó o homem mais próspero ali daquele lugar. Mas foi quando? Foi quando Deus conseguiu colocar para fora tudo isso. E muitas das vezes é algo que nós não estamos entendendo. Às vezes a gente não consegue ver que Deus ele permite que nós esgotemos todas as situações da nossa vida, permite que a gente seja esgotado na família, esgotado nas finanças, esgotado na saúde, esgotado no trabalho, para que a gente não tenha mais para onde correr, para que a gente comece a colocar para fora, para que a gente comece a fazer uma verdadeira faxina. E é por não entender isso que muitas das vezes a gente fica nesse limbo, se achando santo e questionando a Deus do porquê que as coisas acontecem comigo, mesmo quando eu me esforço, quando eu vou mais na igreja, quando eu faço mais jejum, quando eu faço mais oração, quando eu leio mais a Bíblia. É por isso que muitas das vezes a gente não entende o porquê que quanto mais a gente vai para perto de Deus, mais afrontas a gente recebe. E muitas das vezes não é porque Deus ele é um sádico ou porque o inimigo ele é mais forte, não. É porque muitas das vezes Deus ele quer verdadeiramente te transformar, mas a transformação mais profunda ela dói. Por esses dias eu estava ali meditando em tudo isso e eu estava passando por algumas situações que eu não conseguia entender e eu comecei a questionar Deus. Eu olhava ali, eu estava furioso, irritado e tudo me irritava.
Se alguém fazia qualquer coisa errada ali, eu queria explodir de raiva, eu não entendi o porquê. E eu comecei a culpar as situações que eu estava vivendo. Tem o problema A, tem o problema B, tem o problema C, tem o problema D, tudo. Eu comecei a apontar, falei, se não fosse o problema A, eu estava mais feliz. Se não fosse o problema B, eu estava mais feliz. Se não fosse o problema C, então Deus, ele me deu uma sabedoria ali de eu começar a me questionar o porquê que eu estava tão irritado desse jeito. E eu comecei a olhar para essas situações, e elas não são situações assim infinitas e nem tão terríveis. São coisas difíceis de se passar, mas não é como se eu tivesse câncer e fosse morrer amanhã. Não eram. E eu comecei a me questionar, por que eu tô tão irritado se essa situação aqui uma hora vai passar? Por que eu tô tão irritado se isso aqui não é algo que vai me matar? E Deus, ele começava a fazer eu me questionar. E eu fui questionando o porquê, até que eu cheguei num ponto de olhar assim e falar, eu já entendi. É porque eu tô olhando para Deus e falar, Deus, o Senhor é culpado. Não é justo eu estar passando isso aqui com tudo que eu faço. Eu me esforço ao extremo e sofro ao extremo. Que tipo de Deus é você? E quando eu consegui entender que eu tava realmente pensando dessa maneira, eu olhei e falei, Deus, que coisa horrível que eu tô pensando. Deus, como é que eu posso pensar dessa maneira? E eu olhei ali para Deus e comecei a refletir sobre tudo que eu tinha vivido. E foi a partir desse momento que eu pude atacar esse tipo de pensamento. E eu posso dizer para você que depois de eu ter entendido tudo isso, muitas das coisas que estavam acontecendo, principalmente as que estavam aqui dentro, elas começaram a se dissipar. Eu comecei a ficar mais calmo. Uma certa aflição que eu estava passando, ela desapareceu quase em sua totalidade. Um pânico que eu estava vivendo pelo medo de algo acontecer, ele se desfez. Ele é pequeno hoje, às vezes eu penso em me preocupar, mas não é nem de longe o que eu estava passando. E foi nesse momento que eu entendi que o problema não estava nas coisas que estavam ali fora. O problema não é o que está ao meu redor, o problema é o que está aqui dentro do meu coração. Coisas que eu não conheço, coisas que eu ignoro, coisas que eu acho correto e que muitas das vezes Deus quer mudar. E eu quero dizer para você com toda essa mensagem que muitas das vezes a gente está sofrendo e a gente quer culpar tudo que está à nossa volta. Muitas das vezes a gente está fazendo assim, que igual Jó, olhando para os amigos e falando, olha, Deus não apresenta os meus pecados, Deus está me oprimindo, o ímpio, ele vive uma vida boa, e ele culpa o ímpio, ele culpa as adversidades, ele culpa a doença, ele culpa os amigos, ele culpa Deus, ele culpa tudo, mas ele não consegue olhar para dentro. E eu quero, com essa mensagem, convocar você a passar a ter uma visão mais específica sobre tudo que você está vivendo. Parar de tentar olhar e culpar tudo que está acontecendo à sua volta e começar a olhar para dentro de você. Tentar entender e fazer os grandes questionamentos, tentar entender a origem de toda essa dor, esse sofrimento, esses problemas, esses traumas mentais que você está vivendo, porque muitas das vezes isso é algo que Deus, ele quer te mostrar que está errado. Um pensamento que vai fomentar certas decisões. Porque eu posso dizer para você, toda essa minha revolta pensando que Deus era injusto, eu queria, de certa forma, equilibrar uma balança na minha mente. Porque se Deus é injusto comigo, eu quero que esse mundo seja mais justo. E pensando dessa maneira, eu queria fazer justiça com tudo que estava acontecendo à minha volta. E foi depois de eu entender tudo isso que eu parei, ou pelo menos eu consigo atacar essas minhas vontades ali de punir, de retalhar, de afrontar, de fazer da minha forma as coisas do mundo, e comecei a olhar e falei, isso não importa. Se Deus permitiu isso, ele tem um motivo. E eu posso dizer para você, hoje eu me sinto mais feliz pensando dessa maneira. E não porque as coisas elas se facilitaram de alguma forma, mas aquela tempestade que estava dentro de mim, ela se acalmou. E eu quero convocar você a ter esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude. Comece a fazer os grandes questionamentos. Pare de pensar que você é um santo, que você não merece tudo o que está acontecendo. E comece a tentar entender o que Deus ele tem para sua vida, mesmo quando ele está te imputando tanta adversidade. Entenda que servir a Cristo existe um custo, mas que no final da batalha, no total, tudo vai valer a pena. Porque Deus nos prometeu um grande galardão, mas não é dando bom dia ou falando que ama uma pessoa que essa bênção vai vir imediatamente. Podem se passar anos ou décadas, mas um dia você vai colher tudo isso que você está plantando. Eu quero dizer para você, aprenda a aceitar o custo Jesus na sua vida, porque eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar se você fizer isso. Essa tempestade que está dentro de você, que está te causando aflição, que está te causando tormento, que está te causando tristeza, ela vai desaparecer assim que você entender que muitas das vezes o que precisa ser mudado não é o que está lá fora, mas sim o que está aqui dentro. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir mais uma vez a sua ajuda, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, que você mande essa mensagem para alguém que você acha que vai gostar dela. Que Deus abençoe você e a sua família durante toda esta semana.